mas eu quero perceber com você de que nós temos estudado o livro de Josué, e assim, para mim, particularmente, tem sido desafiador perceber o que o livro de Josué tem a nos ensinar quando a gente fala da terra prometida. Até chegar à terra prometida, algumas realidades, tanto Josué, quanto o povo, quanto terceiros, viveram dentro do livro, e a gente tem percebido isso no decorrer daquilo que nós temos desenvolvido aqui em nossa igreja, estudando essa série de estudo bíblico da terra prometida. Então, coloca para mim, por favor, a nossa imagem, a terra prometida. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quantos acreditam de que a terra prometida que Josué vai conquistar tem a ver com a terra que você vai herdar quando você morrer ou quando Cristo voltar? O que os irmãos acham? Essa terra prometida é a mesma terra prometida a nós? Hein, meus irmãos? Os irmãos acham... Você já ouviu alguém falar assim, não, a terra prometida. O que os irmãos acham? Essa terra prometida a gente pode trazer para nós como a terra prometida que Cristo tem preparado para nós? Os irmãos acham? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Olha, não, a irmã acha que sim? Cadê o nosso microfone que nos ajuda aí no auxílio? Opa, a irmã falou que na primeira colocação minha, eu disse se é a mesma. E na segunda colocação, se tem a ver com a terra prometida. Então, eu vou melhorar a minha pergunta. Os irmãos acreditam de que a mesma terra prometida, que foi prometida ao povo de Israel, está sendo prometida a nós também? Não mudou muito na enquete, hein? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Pronto, vamos lá. Levanta a mão quem acha que sim, é a mesma. Quem acha que não, levanta a mão. Existe uma promessa, mas é a mesma terra? Vamos pensar uma coisa muito importante. Olha só, quantos aqui creem que vai herdar o céu? Amém, glória a Deus. Essa terra está preparada para você, sim ou não? Sim. Agora, diga para mim, irmãos, a terra prometida que Josué precisou conquistar, tinha inimigo nela? Tem inimigo no céu? Opa, então estamos falando de terras diferentes. Diferentes. Não estamos falando, quando você fala assim, não, fique firme para você herdar a terra prometida. Não estamos falando de uma terra prometida como essa que o povo de Israel precisou entrar, porque eles batalharam, guerrearam, tinha inimigo naquela terra. A gente não vai encontrar inimigo na eternidade, não. A terra já está preparada. Não existe inimigo na terra que Cristo tem preparado para nós. Então, não vá confundir essa terra que nós estamos estudando com aquilo que a gente aprende, com aquilo que nós aprendemos como ensino da palavra, para que a gente persevere, ou para que nós possamos aprender a agir da maneira como Deus quer que nós venhamos a agir, porque o livro de Josué, ele nos ensina, irmãos, a perceber a maneira como Deus quer que nós correspondamos às dificuldades que a gente enfrenta no tempo que a gente está, no tempo de peregrinação, no tempo de dificuldade, mas não é que nós vamos herdar a terra ali que o povo herdou, a nossa não terá inimigo. Então hoje, o que nós vamos aprender no capítulo de número 2? Olha lá, nós vamos falar sobre a graça para o maior pecador. O livro de Josué, capítulo 2, vai nos apresentar um personagem, eu falei sobre isso semana passada, ou uma personagem, de que essa personagem é a imagem viva dos piores pecadores que tinham naquele lugar. E a gente vai perceber de que a graça de Cristo tanto alcança essa personagem, de que no Novo Testamento ela aparece na linhagem em que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre
a atitude dessa personagem e aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, para que nós possamos sair daqui, talvez hoje, não julgando tanto como a gente às vezes julga. Esse texto vai nos ensinar muitas lições bonitas, para que o crente aprenda a ter uma atitude de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Então vamos lá, eu vou ler com os irmãos, Josué capítulo 2, vou ler o 1 e o 3, o verso 1 ao verso 3, está aí na tela. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a quem, irmãos? A Raabe. Olha como é que a Raabe era tão conhecida que até o rei conhecia ela, famosa ela. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Então, chegou ao conhecimento do rei que os espiões estavam na casa de Raabe. E ele mandou, então, um recado a ela, para que ela mandasse aqueles homens embora. Raabe é uma personagem que a gente vai falar sobre ela hoje, e de que ela é uma personagem que ela é muito conhecida naquele local onde ela está inserida. A gente vai perceber o porquê que Raabe, então, é tão famosa como é colocado aqui no texto da palavra de Deus. Então, olha lá, no nosso slide, Josué os envia a Jericó, e Jericó era uma das cidades mais antigas daquela região e a mais bem protegida, com um muro muito alto e tão largo que era possível transitar sobre ele, com cavalos e carruagens, e construir casas. Tratava-se de uma cidade fortificada, como se fosse um pequeno reino. O que isso quer dizer para nós? De que a casa em que Raabe vivia estava sobre este muro. Então, sobre esse muro, algumas casas eram construídas, então era um muro muito largo. E esse texto nos faz perceber de que essa cidade ela era fortalecida, ela era fortificada. Era muito difícil o povo de Israel conseguir combater com as armas que eles tinham a realidade que ali era colocada, porque era uma cidade que ela estava pronta para a batalha, pronta para a guerra. E no alto daquele muro ficavam ali os soldados e casas também, já vigiando, caso algum espião tentasse entrar naquele lugar. A fortificação com muralhas foi o sistema mais usado no mundo antigo antes da descoberta da pólvora. Erguia-se, olha lá, irmãos, ao redor da cidade, um muro alto, em cima do qual ficavam os exércitos, em uma posição vantajosa de defesa. Com frequência, essas cidades eram inexpugnáveis. A única forma de vencê-las era cercá-las durante algum tempo, às vezes por anos, até que seus moradores morressem de fome ou de sede. Eram guerras bastante demoradas. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Aos olhos do povo de Israel, era impossível eles conseguirem combater os exércitos inimigos que estavam naquela cidade. E Josué, ele envia 2 pessoas apenas. Guardem isso, uma cidade fortificada, uma cidade preparada para a guerra, uma cidade que estava totalmente pronta para a batalha. Josué envia 2 espias lá, para que eles pudessem ir e ver a cidade, conhecer o lugar. E isso é importante porque quando eles chegam lá, algumas notícias chegam antes deles naquele lugar. E é sobre isso que a gente vai falar aí para frente. Então perceba, esse foi, portanto, o primeiro desafio a ser enfrentado pelo povo de Israel, Jericó, a cidade mais fortificada da região, situada bem na entrada da terra prometida. Então, entre o povo e a promessa, tem essa cidade que está, e na verdade é que sempre aparece algo, né, irmãos, entre o povo e a terra. Antes a gente viu o rio lá,
que eles não conseguiam atravessar com o olhar humano, e eles sabem que eles ainda estão diante disso ainda, e agora a gente vê que tem esse muro gigante e que impede eles de conseguirem alcançar essa promessa. Mas também falamos de que quem prometeu foi quem? Foi o Senhor. Então, se o Senhor prometeu, não existe rio, não existe muro, não existe exército que impeça o Senhor de cumprir com a sua palavra. E sobre as nossas vidas não é diferente. Seja o que Deus tenha prometido sobre a sua vida, meu irmão, não existe situação financeira, realidade de desemprego, causa de doença que impeça de Deus cumprir a promessa dele sobre a sua vida. A gente precisa começar a voltar os nossos olhos para o Senhor e identificar de que quando Ele promete, não é a causa ou a circunstância que impede a ação de Deus de ser realizada sobre as nossas vidas. Depois que receberam a ordem de Josué, os 2 espias, cujos nomes não sabemos, foram até Jericó. O versículo 2, então, diz que eles foram para exatamente na casa de uma prostituta. Fica para nós, irmãos, você que é crente, se eu digo que você tem que visitar lá o Vidigal, para você ir lá ver a terra do Vidigal, que é isso, irmão? Lá no Vidigal, o primeiro lugar que você vai entrar é no prostíbulo? Sim ou não? O que os irmãos vai? Você como crente, você vai entrar no prostíbulo? Não vai, né? Primeira coisa, se você entrar numa casa de prostituição, se alguém te ver entrando ali, vai dar um problemão, hein? Vai dar um problemão se você estiver entrando num lugar desse. Mas, quando Deus nos... Olha isso, olha bem a colocação, hein, que eu estou colocando. Quando Deus nos direciona o lugar que a gente deve entrar, nós devemos ir. Independente se o lugar, aos olhos dos homens, é um lugar que vai causar problema para o homem ou não. Se Deus orienta, irmãos, e perceba isso, quando Deus nos manda a lugares que ninguém vai, é porque Deus quer salvar alguém naquele lugar. Quando Deus nos envia a lugar que ninguém vai, é porque Deus quer salvar alguém. O irmão levantou a mão ali atrás, sim? Levantou a mão para falar? Não? Aqui é assim, ó. Se a gente levanta a mão para coçar a cabeça, a gente acredita que alguém quer contribuir no estudo. É porque o nosso visitante seja bem-vindo. Então aqui, se você levantar a mão para coçar a orelha, a gente vai falar assim, o microfone, chega lá, porque alguém quer compartilhar. Então fique à vontade. Então guardem isso, irmãos. Quando Deus nos orienta a chegar em lugares que ninguém vai, é porque alguém naquele lugar Deus quer salvar. Então, se Deus te leva a um hospital, alguém lá Deus quer alcançar através da sua vida. Crente não vai para o hospital porque Deus está de olho fechado, não. Crente está no hospital porque Deus quer salvar alguém no hospital, através da sua vida. Então, guarde aí o porquê que eles vão entrar naquele lugar. Olha lá. Cadê o microfone aqui na frente, por favor, meus universitários? Acelerem o processo, que já são 8h36, a gente nem andou no slide ainda. Passa aqui. Que os nossos seminaristas aí, Betel brasileiro, estão cheios de perguntas agora. Eu e Cristiano eu estava aqui, quando o senhor falou aí, quando a ser visto entrando no lugar errado. Isso aconteceu comigo, mas eu não fui visto. Teve uma época que eu fiquei desempregado, rodando no Uber. E teve uma chamada para mim entrar naquele hotel que tem ali em Campo Grande, então é HD Hotel, onde o irmão Fábio trabalhava, para buscar uma pessoa ali. E eu saí lá de dentro com essa pessoa. Se eu fosse visto, o que iriam falar de mim? Agora, isso é muito importante, né, irmãos? Porque o que vão falar de nós não é tão importante quanto o que Deus fala de nós. Não é verdade? Hoje, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente vive uma geração de crentes, principalmente, que ela está mais preocupada no que o homem vai pensar a respeito dela do que o que Deus pensa a respeito dela. E querido, se você está achando que os homens estão te levantando do teu patamar e Deus está com palavra que está falando está errado, é melhor você corrigir. Porque a gente não quer que os homens nos levantem e nem ser reconhecido pelos homens. Nós queremos ser reconhecidos por Deus. Agora, quando é Deus que direciona, Deus cuida da sua integridade. Deus cuida da integridade do homem. Você levantou a mão agora? Não levantou.
Então, quando Deus direciona, Deus cuida da sua integridade. Deus faz isso. Guardem isso, irmãos. Quando Deus cuida, direciona, Ele cuida da sua integridade. Olha, eu acho que hoje nosso visitante ele vai ter que fazer uma pergunta para mim, porque eu queria tanto que ele perguntasse, que eu já falei com ele 2 vezes já. Você fica à vontade, meu irmão. Esse pastor é assim mesmo. E as ovelhas estão aprendendo comigo, né? Olha aqui que a irmã Eufêmia falou aqui na frente. Junto com a outra irmã, gente. Como é que é? Café? Café com leite. Vocês estão pegando onda de pastor e estão ficando igual. Jesus. Vamos lá, queridos. Caminhando ali, olha. O fato de o texto informar que pousaram ali, sugere que aquela não era somente a casa de Raabe, mas tratava-se de um bordel, um local em que a prostituição podia ser exercida e que oferecia a possibilidade de pouso para os visitantes. Então, aquele lugar em que havia prostituição era um lugar em que muitos visitantes eles paravam lá, tanto para ter os serviços, quanto também para repousar. Era uma casa de repouso, de descanso. O que você ia fazer lá ia com você. Mas se você fosse parar lá para descansar, havia lugares de descanso. Você aí que tem seu esposo, fale para ele, não pare num lugar desse nem para descansar. Esse não é o lugar para você descansar, tem outros lugares. Mas naquela época, irmãos, perceba isso, um informativo histórico importante, para a gente poder trazer a coisa para a época. A prostituição, ela era muito comum naquela terra habitada por pagãos, mas era proibida em Israel, onde se punia a prática com apedrejamento. Então, em um lugar de paganismo, de idolatria, de servir a outros deuses, aquilo lá, naquele lugar, era comum, mas no povo de Israel, prostituição era causa para apedrejamento. Então, era como a gente está percebendo de que existe 2 povos, e um povo que vive diante da lei e um povo que vive na desobediência ou vive na sua própria forma de conduta. E aí é onde Raabe está inserida, onde ela está localizada. E isso tem que abrir os nossos olhos para entender de que se Raabe está em um contexto como esse, aonde a lei de Israel não predomina ali, muito provável ainda, tanto Raabe quanto todos aqueles que estão naquele lugar, são pessoas que ainda não haviam tido um encontro com Deus de Israel, ainda não haviam tido um encontro com Deus de Israel. Mas a partir do momento que esse encontro ele acontece, a vida do ser humano ela tem que ser o quê, irmãos? Mudada, transformada. Então, pastor, mas no passado eu me prostituía, conheci Cristo, continuo fazendo isso. Não existe essa possibilidade. Quando há uma nova vida, essa nova vida em Cristo, ela deixa para trás a vida de pecado. Aquele passado fica para trás, ele não vem com a sua vida de agora. Mas Raabe está ainda em um contexto para nós, que é um contexto de prostituição, idolatria e outros deuses que ali eles serviam. Então, tratava-se de uma profissão já muito antiga e bem remunerada. Raabe tinha sua própria casa e, ao que parece, como veremos, ela sustentava toda a família, atuando como uma espécie de cafetina, por assim dizer, com outras mulheres ao seu serviço. Então, essa era a profissão de Raabe. Essa era a sua profissão. Passa para mim, por favor, aí, que o meu aqui não está querendo passar, mas o seu deve estar. Olha lá. Os 2 homens, então, israelitas, no entanto, foram até lá, não atrás de sexo, mas de informação. O local era estratégico para a espionagem, porque muitos viajantes que passavam por aquela região pousavam na casa de Raabe e, além da prostituição, havia ali muita conversa sobre diversos assuntos entre os soldados, viajantes, comerciantes, informantes. Aquele era, portanto, um centro ideal para obter informações. Então, querido, Deus levou esses homens no lugar certo. Deus conduz o seu povo ao lugar errado, irmãos? Não, irmãos. Deus não nos leva ao erro. Deus nos leva ao lugar certo. E levou esses 2 homens àquele lugar, porque ali muita informação estava sendo
trazida, até mesmo sobre o que o povo de Israel já havia vivido. E lá naquele centro daquele lugar, algumas informações eram faladas, e a gente ainda vai ver um pouquinho sobre isso. Olha lá, a notícia de que 2 israelitas haviam chegado a Jericó começou a correr, e a informação chegou ao rei. Ele desconfiou de que se tratava de espiões e ordenou a Raabe que os entregasse. Àquela altura, era evidente que todas as autoridades de Jericó já tinham a informação de que um exército gigantesco estava do outro lado do Jordão. A cidade inteira já estava preocupada com a presença de Israel do outro lado do rio. A minha pergunta para os irmãos é a seguinte: se essa cidade era tão forte, tão preparada para a guerra, por que a cidade inteira estava com medo do povo de Israel? O que os irmãos acham? Por causa de quê, irmãos? Isso, exatamente. Essa informação, ela chegou até eles, de que Deus havia, olha só que interessante, porque entre os hebreus, a gente sabe de que existia vários tipos de deuses, vários deuses. Só que o Deus de Israel está recebendo destaque sobre todos os deuses dos hebreus. A gente lembra lá, quando Deus mandou Moisés libertar o povo, e o faraó não queria libertar, Deus começou a enviar as pragas. E cada praga daquela representava um deus dos hebreus. E Deus estava o tempo todo derrotando um deus dos hebreus, derrotando o deus da rã, derrotando o deus do piolho, derrotando o deus do primogênito, até faraó foi atingido. E toda essa informação estava chegando lá do outro lado. Eles estavam no momento falando assim: olha, o Deus desse pessoal derrotou até o Deus do faraó. O que ele vai fazer com a gente? Olha a informação. E dentro desse bordel ali, daquele lugar, eu acredito que eles estavam gastando mais tempo com essas informações do que qualquer outra coisa, porque o povo inteiro estava amedrontado com aquilo que estava acontecendo. E ao descobrir de que esse povo estava próximo a atravessar, eles estavam perdidos. Porque se Deus havia derrotado os exércitos do faraó, o que não faria com esse povo do outro lado? Isso mostra, irmãos, de que a gente serve o Deus certo. A gente serve o Deus certo. E eu me alegro porque hoje a gente está vivendo uma realidade política, uma realidade mundial, de que aparentemente parece que os homens estão dominando. Querido, Deus é Deus que domina todas as coisas. Você serve um Deus que deu vitória ao povo de Israel e dá vitória hoje para o seu povo presente também. A gente precisa continuar com os olhos nesse Deus, de que Ele continua sendo o mesmo e não há mudança nele. Então, caminha para mim, porque nos próximos versículos, do 4 ao 7, nós vamos ver aí, então, de que, de maneira surpreendente, Raabe vai proteger os 2 espias. E eu quero ler, então, do verso 4 ao verso 7 com você. Está aí. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Olha, irmãos, vamos caminhar aqui. Eu botei um costume da época lá para nós, olha lá. Na casa de Raabe, perceba essa casa aí, parecida com a imagem que seria a casa dela, usava-se o terraço para secar o trigo e outros cereais. Esta parte da casa se chamava eirado, e era uma espécie do andar superior descoberto, onde se colocavam esses grãos que ficassem secos, para depois serem consumidos como um alimento. Então, o que Raabe faz? Ela pega os espias e ela esconde eles lá em cima do seu terraço, no meio desses grãos. Os soldados, quando ouviram o que Raabe havia dito, eles nem se deram o trabalho de querer subir
para poder verificar o que tinha lá em cima. Porque é a ação de Deus. Mas Raabe, guarda isso, Raabe era alguém conhecida e de que a palavra dela valia muito naquele lugar. O que isso quer dizer, irmãos? Que essa mulher, ela está colocando a vida dela em risco. A profissão dela, o negócio dela, ela está colocando a pessoa dela em risco para proteger esses 2 espias. Mas a Raabe não faz isso à toa, ela tem propósito para fazer isso. Caminha para mim, passa mais aí, por favor. Raabe, sabendo que o rei viria atrás dos 2 espias, resolveu salvá-los e os escondeu no terraço entre os talos de linho que ali haviam sido colocados. Aí a minha pergunta hoje para você, no nosso jogo Eu Pergunto, Você Responde. Vamos lá, prepara o microfone aí, olha lá. Eu pergunto, você responde. Raabe mentiu para salvar os espias. Deus aprova a mentira? Não, irmãos. Nem uma mentira para ajudar um povo de Deus? O que os irmãos acham? Nem se for uma mentira santa? Existe mentira santa, crente? Os irmãos estão, né? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta assim que tem que fazer a gente pensar, né? Às vezes, a gente tenta, né, dar uma voltinha para poder beneficiar um irmãozinho da igreja. Ah, tem diferença, é? Tem diferença, irmã? Ela omitiu esse calar. Ela mentiu, irmãos. Irmãos, vamos tratar algo aqui nessa noite. Mentira é mentira. E mentira não agrada a Deus. Agora, por que Raabe mentiu? Você lembra o que eu disse? Raabe faz parte de um povo pagão. Raabe não faz parte do povo de Israel. Quem não é crente, querido, mente? Sente peso na consciência? Na maior cara lavada. Mas, querido, quando tu tem o Espírito Santo, a mentira não faz parte da tua vida. Tem diferença. O que a gente precisa perceber, a diferença é essa. Raabe não tinha nenhuma consciência de que aquilo poderia ferir o Deus de Israel. Até porque ela ainda não tinha tido um encontro com esse Deus. E ela desenvolve uma prática que para ela é normal. É natural que ela fizesse aquilo. Então, o que a gente precisa perceber é de que, passa para mim ali, porque ela participava dos cananeus. Raabe era cananeia. E essa ideia é de que, olha lá, ela não seguia um padrão moral, que é aquilo que o povo de Israel tinha como princípio moral para a sua vida. O que isso tem para nós como significado? É que a Raabe fazia parte de um povo que durante 500 anos, esses cananeus aí, foi um povo de que viveu a sua vida inteira provocando, irmãos, provocando a ira de Deus com idolatria. Durante 500 anos, os cananeus fizeram isso, levantando outros deuses, como os Balaíns, entre outras realidades, Baal, que era o deus principal ali dos cananeus. Raabe fazia parte desse povo. Então, mentira para Raabe, que não fazia parte do povo de Deus, era normal. A mentira não pode ser normal para a vida do crente. Para a minha vida e para a sua vida, a mentira não deve ser algo que a gente vai desenvolver ou achar, não, é uma mentirinha que não faz mal a ninguém. Toda mentira, ela é pecado. E todo pecado, ele é contra Deus. O pecado não é contra o homem, o pecado é contra Deus. Então, se você mentia, não deve mentir mais. Mas Raabe ainda é alguém que, querido, ela está diante de uma realidade de que a mentira, para ela, é natural. Não é algo que iria ferir a sua conduta, até porque conduta moral, uma prostituta, ela não tinha.
na vida dela, e essa é a realidade aí de Raabe. Raabe, então, ainda não conhecia os padrões de Deus em relação à verdade e à mentira. Mas a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente não deve mais viver na mentira. O tempo da ignorância é o tempo que a Raabe está vivendo. Então, enquanto você está no tempo da ignorância, o Senhor vai agir sobre a sua vida e te transformar em algum momento. Mas a partir do momento que esse tempo passou, não se faça de inocente. Você sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então, a gente precisa buscar fazer o que é certo na nossa vida. Passa para mim. Olha lá. Depois de ter salvo os espias, Raabe, então, explica o motivo. Eu vou ler do 8 ao 21. Acredito que a gente consegue ainda chegar no término. Vamos lá. Do 8 ao 21. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, olha a importância de Raabe na vida do povo. O povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, uma mulher que trabalhava no prostíbulo está reconhecendo quem Deus é pelo feito que Deus fez. Isso é incrível, meus irmãos. Portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, de tudo o que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte. A nossa vida pela de vocês, garantiu-lhe os homens. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento se você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua vida. Nós seremos inocentes. No entanto, seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar a nossa missão a alguém, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu e eles partiram depois, amarrou o cordão escarlate na janela. Olha, grava essa parte final. E eles partiram depois, Raabe amarrou o cordão escarlate na janela. Isso quer dizer para nós de que muito depressa Raabe fez aquilo que haviam dito para que ela fizesse. Assim que eles desceram, ela já pegou esse cordão e já amarrou lá. Já está tentando guardar aí a vida dela e da família dela. E eu quero pensar então em 2 motivos pelos quais levaram Raabe a salvar os espias. Primeiro, ela sabia o que Deus havia feito por Israel, o fato dela ser dona de um bordel, onde se reuniam soldados e viajantes que acabavam conversando sobre os mais diversos acontecimentos. Raabe ouviu sobre o Deus de Israel. Irmãos, a Bíblia diz para nós de que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus.
E a palavra de Deus é o que Deus faz, o que Deus é. Raabe ouviu sobre o Deus de Israel. E a partir do momento que ela ouviu sobre o Deus de Israel, alguma coisa começou a mudar em Raabe. É isso que acontece quando a gente prega a palavra. Alguém ouve a palavra, a fé começa a entrar no coração dessa pessoa. Em Raabe não é diferente. Olha lá, para refletirmos aí, olha, dentro de um bordel, uma cafetina, ouve histórias e começa a acreditar nelas. E no íntimo do seu coração já começa a ter devoção ao Deus dessas histórias. Interessante, né, irmãos? Dentro de um bordel, Deus está salvando uma prostituta. Deus sabe por que Ele envia pessoas em diversos lugares. Por que missionários vão em lugares tão distantes? É a obra de Deus para salvar o homem perdido. Então, o que é importante perceber também é que em Hebreus capítulo 11, verso 31, a Raabe entra na galeria dos heróis da fé. Olha lá, pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Ou seja, Raabe escolheu o que, irmãos? Obedecer. E os desobedientes morreram. Mas a obediência de Raabe fez com que ela fosse levada, através da sua fé, daquilo que ela ouviu, ser colocada na galeria dos heróis da fé. Isso é maravilhoso, né? Isso traz para nós aí o significado de que quando Raabe protegeu os espias, ela tinha fé de que Deus de Israel é quem iria também salvar ela e a sua família daquela realidade. Então, a fé de Raabe começou a surgir aí, nesse momento em que ela ouve sobre os feitos do Senhor. Segundo motivo pelo qual a irmã pediu aqui, a irmã tem 1 segundo para falar. Até na leitura da Bíblia, né? O nome dela foi exaltado até na Bíblia, né? O nome dela entrou até na galeria. Mostrando assim que ela, sendo uma prostituta, que Deus não faz distinção de pessoas. Agora, o importante é de perceber de que a Raabe, ela está na galeria dos heróis da fé, porque ela escolheu depositar a fé dela naquilo que ela havia ouvido. Não é porque ela é uma prostituta ou porque ela é uma santa, mas é porque ela confiou no Deus de Israel. A obediência dela ao Deus de Israel. Irmãos, não é sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, mas é o quanto a nossa vida está em Deus. É o quanto, de fato, a gente escolhe estar vivendo a nossa vida no Senhor. E é sobre isso. Raabe, a gente está falando da história dela, porque não tem como não falar do passado dela. Mas Raabe não deve ser lembrada pelo seu passado, mas ela deve ser lembrada pela sua ousadia de crer no Deus de Israel e também de até colocar a vida dela em risco, aquilo que ela havia ouvido e aquilo que ela havia crido. Segundo, passa para mim, olha lá. Ela entendeu que aqueles dois vieram da parte de Deus e os protegeu. Ainda por cima, lhes dando a importante informação militar de que todos na cidade estavam com muito medo, incluindo o rei, em razão da presença dos israelitas do outro lado do Jordão. Você imagina como que esses espias não voltaram, meu irmão? Eles voltaram, talvez igual uns pombos, felizes da vida. Olha, vamos tranquilo, porque lá do outro lado, a notícia do Deus que a gente serve já chegou lá. Você entende? O povo do outro lado não está com medo do povo de Israel, mas eles estão com medo do Deus de Israel. As pessoas não têm que temer a igreja, mas ao Deus da igreja. Mas mexer com a igreja de Cristo é mexer com Cristo da igreja. É sobre isso. E Deus é quem defenderá a sua igreja. Por isso que eu não me preocupo com aquilo que tentam fazer contra a igreja, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Então, vão lidar com o Deus da igreja. E o Senhor é quem nos dará aí a vitória final no decorrer daquilo que Ele vai fazer, como deu ao povo de Israel também. Passa para mim, por favor. Aquela cananeia tinha mais fé do que muitos israelitas que morreram no deserto. Impressionante, né? Porque no povo de Israel, durante a caminhada, muitos deles questionaram, viram os milagres, viram os feitos,
e não depositaram a confiança total no Deus de Israel. E ela não. Ela, ao ouvir, ela deposita completamente a fé dela nesse Deus. Raabe, ela está, irmãos, como eu já disse aos irmãos, ela está renunciando à sua vida de idolatria. Por ser do povo cananeu, ela está renunciando isso, renunciando o seu próprio povo de origem. Além de tudo isso, ela também corre o risco de morte, mas ela escolhe o lado certo. Ela escolhe servir ao Deus certo. Então, Raabe está confiando a sua vida ao Deus dos israelitas, e isso é conversão. Conversão é mudança de mentalidade. Um homem, quando é convertido, a mente dele muda, é transformada. E é o que está acontecendo na Raabe. Está havendo uma conversão. Se antes ela vivia na idolatria, opa, eu vou para o Deus de Israel. Se antes eu estava na prostituição, opa, e a gente vai perceber ainda de que a Raabe, lá na frente, vai aparecer ela no capítulo 6, se eu não me engano, a gente vai ver que ela vai ser acolhida no povo de Israel. Vai ser recebida na família de Israel. A gente vai ver isso lá para frente. Por ter confiado que Deus havia de cumprir o que prometera ao povo de Israel, que aquela terra seria de fato conquistada por eles, Raabe fez um pedido. Está lá o pedido dela. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que protegerei a vida de meu pai e da minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, como todos os que lhes pertencem, e de que livreis da morte das nossas vidas. E aí eles fazem um acordo com ela. Bota o acordo para mim aí. Os espias e Raabe então fizeram o seguinte acordo: se Raabe não os denunciasse, eles dariam a informação a Josué, e no dia da conquista ela e sua família seriam poupadas. Eles combinaram então de pendurar um cordão vermelho na janela. Por que um cordão vermelho, irmãos? O que os irmãos acham? Por que um cordão vermelho? O sangue. Muito bom, irmã. Isso tem a ver com o sangue. Os irmãos lembram também quando o povo está saindo do Egito lá? Que eles passam nos umbrais, e aí quando o espírito da morte está passando, eles, na casa dos israelitas, eles não pegou. E esse símbolo é exatamente isso. A ideia do vermelho aponta para o sangue de Jesus derramado por nossos pecados e para salvar, inclusive, Raabe. Então, o fato dela colocar, ela está dizendo, eu sou do Deus de Israel. E talvez os cananeus viram aquele cordãozinho lá, não entenderam nada. Agora, irmãos, preste atenção, porque Deus vai destruir todo o povo do outro lado. Todo o povo. Agora, todo o povo do outro lado teve a oportunidade para ouvir sobre os feitos do Deus de Israel? Sim ou não? Sim, querido. A notícia chegou em todos, mas só o coração de Raabe se abriu para Deus. Só o coração de Raabe se abriu para Deus. Um povo inteiro não quis ouvir falar sobre o Deus de Israel. Não é que Deus não é bom, não é que Deus é maravilhoso, Deus é justo. E Ele está dando a oportunidade de todos ouvirem, mas Raabe foi a única que ouviu. Raabe então demonstra fé. Feito o acordo, Raabe desceu os espias pela janela do alto da muralha, e eles então fugiram da cidade e voltaram para o outro lado do Jordão. Para finalizar, versos 22 e 24. Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam, porque Raabe orientou eles para o lugar certo. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Eles chegam lá com a notícia certa. Eles foram no lugar certo, eles foram a pessoa certa e eles voltaram com a notícia certa. Porque quando Deus direciona, irmãos, tudo dá certo. Nada dá errado quando é Deus que direciona. Então, querido, o capítulo 2 de Josué termina dessa forma.
O fim da história de Raabe vai ser contado somente mais adiante. A gente vai ver a história de Raabe ser contada mais à frente ainda. E aí eu tenho uma dica para você. Bota minha dica aí para os irmãos. Olha lá. Não perca os próximos capítulos. Semana que vem nós entraremos no capítulo 3 e eu quero convidar você a não perder, porque ainda tem muita coisa para a gente aprender aqui da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus. Passamos aí 8 ou 10 minutos do horário de costume nosso, mas certamente o Senhor falou bastante ao seu coração nesse estudo e vamos continuar aprendendo muito mais ainda. Quero convidar, me fizeram uma pergunta aqui no chat, qual será o horário do bazar? Às 9 horas da manhã, irmã Patrícia perguntou, irmã Patrícia Alves, 9 horas da manhã será o nosso bazar da MCM. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Agradeça, querida, ao Senhor por esse dia, você na sua casa. Nós tivemos aí 17 irmãos conosco hoje, estudando a palavra de Deus em casa. Aqui acredito que por volta de 50 pessoas, 60. Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e de perceber de que o Senhor veio para salvar todos, Senhor. Todos. E Raabe e os cananeus estavam, ó Deus, inclusos na Tua proposta de salvação. Mas, Senhor, somente aqueles que creem, aqueles que aceitarem, aqueles que confessarem o Senhor, certamente obterão salvação para as suas almas. Obrigado, Pai, por aquilo que aprendemos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos obedecer a Tua ordem, porque quando o Senhor nos direciona, o Senhor sempre vai nos levar ao lugar certo. E se há alguém aqui, Deus, precisando de uma direção do Senhor, para chegar no lugar certo, Senhor, direciona essa vida. Direciona aqueles que vieram nessa noite aqui, buscando, Pai, uma resposta do Senhor para a sua vida, talvez para a sua casa, para a sua família, que o Senhor possa direcionar, porque se o Senhor direcionar, tudo vai dar certo. E nós pedimos a Tua direção. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e que a consolação do doce Espírito Santo do Senhor continue com a igreja aqui presente, o povo de Deus que está reunido nessa noite, neste lugar, e o povo que está espalhado. Onde houver a Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa ser dono dessa igreja. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém?